Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 20 de 1 de 2021. Então, analisando bem, o que a gente vê claramente é que ainda existe um pouco daquele domínio do sistema de alta pressão que a gente vem observando aqui, que está atuando próximo à costa do sudeste e do nordeste. Logo, toda essa região que compreende aqui desde o norte da região nordeste, na verdade parte do norte, né? Aqui da região nordeste, pegando bem Ceará, Rio Grande do Norte, até aqui o norte de São Paulo, pegando um pouco aqui também ainda o Rio de Janeiro, esse sistema de alta pressão ele acaba atuando e bloqueia a entrada das frentes e as chuvas que ficam mais restritas na região sul. Então você tem a atuação desse sistema e toda essa região aqui apresenta um tempo seco bem definido para os próximos 7 dias aproximadamente. Claro que quando você tem a atuação desse sistema de alta pressão, você ainda tem aqui, né, uma chuva acontecendo ao longo da costa, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito todo esse parâmetro, né, e tudo que a gente está observando nesses últimos dias. Com essa chuva mais concentrada na região sul, o que acontece para o setor elétrico é que você começa a ter uma expectativa de melhoria dos armazenamentos na região sul e também aqui no aumento das vazões na região incremental Itaipu. Então, quando isso ocorre, o modelo enxerga, principalmente o modelo Decomp e o DECEM, eles enxergam, né, uma melhoria significativa. E o que é que vai acontecer? Existe uma tendência de você ter uma diminuição nos preços, mas você realmente tem que modelar qual vai ser o impacto dessa chuva nos modelos de transformação chuva-vazão para ter aproximadamente aí uma noção qual é o impacto nessa diminuição dos preços. O outro detalhe é que ainda continua, né, os modelos projetando uma chuva bem distribuída aqui em toda a região norte e centro-oeste do país. Então isso deve continuar, a gente percebe bem claramente. A Zecita, ela começa realmente a descer cada vez mais e mais um pouco e já está começando aqui a encostar bem na região equatorial, mas por enquanto a atuação dessa alta pressão ainda mantém ela ao norte da sua posição climatológica para essa época do ano, né? Geralmente essa época do ano ela está aqui um pouco abaixo da região equatorial e começa já a interagir aqui e a trazer chuvas na costa norte e no nordeste. Ela está interagindo, mas ela está trazendo chuvas aqui, ajudando a formar chuvas entre o Amazonas, né, e aqui a região do Piauí e do Maranhão, ok? Observar, na verdade, o que vai acontecer nos próximos dias, porque existe uma tendência desse sistema de alta pressão desintensificar. Quando ele tiver, né, uma diminuição, né, dessa intensidade, a gente vê claramente aqui que em médios níveis aparece, surge aqui um sistema de alta pressão mais aqui próximo à costa da região sul, mas a gente vê claramente que existe a possibilidade do avanço dessa frente. Ela tende a empurrar esse sistema mais próximo à África e a promover aqui a liberação da atmosfera, principalmente aqui sobre a região nordeste, né? Principalmente aqui na costa leste do nordeste. E com isso a gente deve ter a formação de chuvas aí lá para o início de fevereiro, mas acompanhar para ver o que vai acontecer, se realmente esse padrão ele deve se manter, ok? Quando olhamos agora o que o modelo GEFS está projetando, a gente vê aqui o sistema de alta pressão bem definido em baixos níveis da atmosfera próxima à superfície. Alguns sistemas de baixa pressão, na verdade, eles entram, né, associados também aqui a uma frente e acabam empurrando esse sistema de alta pressão um pouco aqui mais próximo à África e acaba liberando a atmosfera na maior parte do país. O grande destaque que eu ainda venho mostrando para vocês é que aparentemente aquele sistema de alta pressão de bloqueio mais aqui na região central do país, ele não deve se manter aí, né? Não deve aparecer na verdade até o fim do mês.
Isso é bom por quê? Porque você ainda continua tendo chuvas no país, principalmente aqui na região centro-sul, que pega o Mato Grosso do Sul, região sul do país e aqui parte do estado de São Paulo. O ruim é que com a manutenção desse sistema de alta pressão, você ainda tem aqui parte da costa norte e do nordeste, e indo aqui até o norte de São Paulo com um tempo seco bem definido, porque essas frentes elas não conseguem avançar tanto, por exemplo, interagir aqui com a umidade próxima aqui à região central de Minas Gerais ou algo do tipo. Então, o que a gente vê claramente que ainda tem, né, um vestígio desse sistema de alta pressão, mas os modelos já começam a mostrar o que parece ser uma desintensificação desse sistema. Então, acompanhar ao longo dos próximos dias para realmente o que ver o que está acontecendo. Ontem ele já mostrava, né, esse sinal e hoje ele está continuando a mostrar esse sinal. Com isso, qual vai ser o impacto na precipitação? A gente vê que o sistema de alta pressão ele se mantém, né? Aparece aqui uma precipitação, ela chega até aqui interagir entre Minas Gerais e São Paulo. O sistema aqui de alta pressão se mantém, mas ele desintensifica. E a gente percebe que os sistemas de baixa pressão lá no começo de fevereiro já começam a aparecer aqui na região central da Bahia, alguns avanços aqui sobre o semiárido nordestino. Isso é bom porque o modelo já está começando a enxergar esse sinal de que esse sistema de alta pressão ele deve desintensificar no começo de fevereiro, mas acompanhar para ver se esse sinal vai persistir aí ao longo dos próximos dias de previsão. Se esse sinal continuar a persistir, então a probabilidade de ocorrência realmente dessa desintensificação ela deve ser alta. Um outro detalhe também que a gente tem que ficar de olho é que apesar dos modelos estar mostrando uma chuva bem distribuída na maior parte do país, quando comparado com a normal, né, na verdade com o que está sendo observado, as previsões dos últimos dias com o realizado de chuva dos últimos dias, a gente está percebendo que as chuvas estão sempre abaixo do que está acontecendo. Isso mostra claramente que os modelos aparentemente eles estão superestimando essa quantidade de chuva. Então eles estão sempre prevendo mais do que realmente está acontecendo. E isso pode ser aí um fator interessante a se ficar de olho, porque isso pode interferir claramente na projeção dos modelos chuva-vazão e, em consequência, na quantidade de volume de ENA, de energia natural fluente, que vai ser aí observada nos reservatórios de energia e nos reservatórios aí nos aproveitamentos hidrelétricos, ok? Mas ficar de olho para ver se esse sinal troca, mas por enquanto, comparando o previsto com o realizado dos últimos dias, está sempre abaixo essa chuva realizada. Outro detalhe é que a gente nota aqui claramente, né, que a gente tem pontos com uma temperatura menor, outros pontos com a temperatura maior, mas na média aí dos próximos 15 dias a gente não vê um avanço grande nem de uma, por exemplo, de uma onda de calor ou de uma onda de frio que possa interferir muito na carga. Na média, para os próximos 15 dias, o que observamos claramente é que devemos ter temperaturas realmente próximo à normal climatológica, né? O que é de se esperar para essa época do ano na maior parte do país. Observando agora a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê claramente, né, que está mantendo-se um padrão. A gente vê que algumas regiões apresentam uma leve diminuição, outras apresentam um leve aumento. Mas se você observar na média, né, para todo o sistema interligado nacional, sim, a gente observa claramente que não deve ter grandes mudanças aí nas vazões nos próximos 3 dias. Claro que a região aqui da bacia do Rio Madeira ela está sendo bem importante, porque como teve uma chuva boa aqui na região da Bolívia, essa água está chegando a Gerais de Santo Antônio. Então, aos poucos, a gente nota que as vazões elas vão aumentando gradativamente. Outro destaque também é que a bacia do Rio Xingu, né, que representa Belo Monte, e a bacia do Tocantins, que representa aqui a região de Tucuruí, elas apresentam aqui uma leve melhoria, ou seja, a gente deve ter aí uma manutenção ou ocorrer aí leves aumentos das vazões nesses dois aproveitamentos hidrelétricos, ok? Então, nota o que a gente vê claramente: a região do quadrado dos reservatórios
Aqui, bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grandes, bacias de Belo Monte, né, e de Tucuri, elas estão apresentando chuvas significativas, mas sendo que essas chuvas estão mais servindo para molhar o solo do que em si gerar vazão. Então, a gente deveria, né, por exemplo, quando para de chover, passar um período curto e depois as vazões irem caindo, mas na verdade essas chuvas elas estão acontecendo e estão mantendo o nível estável dessas vazões ou aumentando um pouco. Já na região sul, ela deve apresentar aí o aumento nas vazões nos próximos dias, principalmente nas bacias incrementais a Itaipu e Paranapanema, né? Isso a gente já está observando, que já está tendo uma resposta melhor dessas bacias. E agora, o que a gente deve observar nos próximos dias é que a bacia do Uruguai e a bacia do Iguaçu devem começar a apresentar uma resposta melhor nessas vazões. E o destaque ainda fica, né, para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas nos últimos dias e deve apresentar um aumento gradativo. Então a gente está percebendo que vai aumentando essa vazão aos poucos e, por exemplo, sim, já está aí, não sim, na verdade, o subsistema sudeste já está aí na casa de 48 GB mais ou menos, 49 GB, devido realmente, né, a uma manutenção e esses leves aumentos que estão acontecendo na bacia do Rio Madeira, como também aqui na bacia de Incremental Itaipu e do Paranapanema, ok? E olhando agora os modelos que o ONS está mostrando, né, que o ONS utiliza, o europeu mostra ainda essas chuvas concentradas mais na região sul do país, também o ETA 40 e o GEFS, né? Agora o destaque é que o ETA 40 já começa a mostrar alguns núcleos de formações de chuvas aqui onde estava bem seco. Isso pode nos estar indicando que realmente aí durante ao longo desses próximos 10 dias, mas na verdade lá para o final do horizonte, né, lá perto do dia 28, 29 e 30 desse mês, esse sistema de alta pressão ele começa a ficar menos intenso e com isso acaba liberando mais a atmosfera e a gente já começa a perceber que podem sim voltar a ter aqui chuvas significativas nessa região mais seca aqui da região nordeste do país, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.